O mundo está de olho no Oriente Médio. O recente conflito entre Irã e Israel tomou proporções alarmantes, com ataques de mísseis, destruição em Tel Aviv e Teherã, assassinatos de líderes militares e uma escalada que parece cada vez mais fora de controle. Mas será que já vimos esse filme antes? A resposta é sim. A história está cheia de conflitos que começaram exatamente assim, com provocações, ataques pontuais e promessas de vingança, e depois se tornaram guerras regionais ou até globais. No vídeo de hoje, vamos analisar 5 guerras que começaram como o atual conflito Irã-Israel e ver como elas terminaram. Entender o passado pode nos ajudar a prever o futuro. Contexto atual. O conflito entre Irã e Israel. Antes de mergulharmos nos paralelos históricos, é fundamental entender o que está acontecendo. Um ataque com mísseis de longo alcance atingiu alvos estratégicos em Tel Aviv, seguido por uma retaliação massiva israelense contra instalações militares e nucleares no Irã. Estima-se que mais de 800 pessoas morreram em apenas 4 dias. A embaixada de Israel em vários países foi evacuada, enquanto o Hezbollah e grupos militantes em Gaza e na Síria prometeram entrar no conflito. Os Estados Unidos se colocaram ao lado de Israel, enquanto a Rússia e a China pediram contenção, mas enviaram sinais de apoio diplomático ao Irã. Esse cenário lembra, e muito, outras guerras que começaram de forma similar. Vamos entender como elas evoluíram e o que podemos aprender com elas. 1. Guerra dos 6 Dias, 1967. Como começou? A Guerra dos 6 Dias começou com uma escalada semelhante. Em meio a tensões crescentes, o Egito fechou o Estreito de Tirã para navios israelenses, mobilizou tropas na fronteira e formou uma aliança militar com Síria e Jordânia. Israel, temendo um ataque iminente, lançou uma ofensiva surpresa. Desfecho. Em apenas 6 dias, Israel derrotou os exércitos árabes e triplicou seu território, ocupando a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o Sinai e as colinas de Golã. A guerra transformou o equilíbrio de poder no Oriente Médio e iniciou uma ocupação que dura até hoje em muitos territórios. Paralelos. Como no caso atual, a percepção de ameaça existencial levou a uma ofensiva preventiva. O risco de escalada rápida e envolvimento de múltiplos países vizinhos é um elemento central nos dois cenários. 2. Guerra do Golfo, 1990-1991. Como começou? O Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait, alegando disputas territoriais e acusações de roubo de petróleo. A comunidade internacional respondeu com sanções e, posteriormente, uma coalizão liderada pelo Seyf Saiua iniciou a Operação Tempestade no deserto. Desfecho. A guerra terminou em poucas semanas, com a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. No entanto, Saddam permaneceu no poder, e a instabilidade no Iraque se prolongou por décadas. Paralelos. Ações militares unilaterais, respostas internacionais coordenadas e rápida escalada regional. Assim como Israel tenta hoje eliminar uma ameaça direta, os Isequeira buscaram enfraquecer o poder militar iraquiano antes que se tornasse uma ameaça maior. 3. Crise dos mísseis de Cuba, 1962. Como começou? A URSS instalou mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros da costa dos Issomwarma. A resposta americana foi um bloqueio naval e a ameaça de guerra nuclear. O mundo parou por 13 dias. Desfecho. Um acordo secreto foi feito. A URSS retiraria os mísseis de Cuba, e os Isilmeua prometeriam não invadir a ilha e remover seus próprios mísseis da Turquia. A guerra foi evitada por pouco. Paralelos. A crise atual entre Irã e Israel envolve mísseis e potências com capacidade nuclear. Assim como em 1962, decisões de bastidores e diplomacia de última hora podem evitar um desastre. 4. Guerra da Geórgia, 2008. Como começou?
Após meses de provocações e confrontos em áreas separatistas, a Geórgia lançou uma ofensiva contra a Ossétia do Sul. A Rússia respondeu com força desproporcional, invadindo partes do território georgiano. Desfecho. O conflito durou poucos dias, mas resultou na independência de facto da Ossétia do Sul e da Abcásia, apoiadas pela Rússia. A Geórgia perdeu parte de seu território e a Rússia consolidou sua influência regional. Paralelos. Um ataque considerado provocativo levou a uma resposta esmagadora de uma potência militar superior. No caso do Irã e Israel, o papel das potências regionais e seus aliados pode ser decisivo. 5. Conflito Índia-Paquistão em Kargil, 1999. Como começou? Militantes paquistaneses e soldados disfarçados se infiltraram em posições indianas na Caxemira. A Índia respondeu com bombardeios e mobilização militar em grande escala. Desfecho. Com pressão internacional, especialmente dos Equanianácio, o Paquistão recuou. No entanto, o conflito quase levou a uma guerra nuclear. Paralelos. Ambos os países são potências nucleares. A escalada não controlada de um conflito regional pode rapidamente colocar o mundo à beira de um desastre global. O mesmo alerta vale para o atual confronto entre Irã, com ambições nucleares, e Israel, uma potência nuclear não declarada. Possíveis cenários para o conflito Irã-Israel. Com base nesses paralelos históricos, podemos esboçar 3 cenários possíveis. 1. Escalada regional total. Assim como a Guerra dos 6 Dias ou a Guerra do Golfo, o conflito se expande para incluir Líbano, Síria, Gaza e até outros países do Golfo. Israel lança ofensiva em larga escala contra alvos iranianos e o Irã responde com ataques coordenados por meio de grupos aliados. Envolvimento direto do ZEUA ou da OTAN não é descartado. 2. Conflito controlado com diplomacia de bastidores. Como na crise dos mísseis de Cuba, os dois lados testam seus limites, mas recuam antes do ponto de ruptura. A pressão internacional, especialmente dos EUA, Europa, China e Rússia, força um cessar-fogo e negociações indiretas. 3. Guerra assimétrica e prolongada. Sem declarar guerra oficialmente, ambos os lados continuam a se atacar por meio de operações clandestinas, ataques cibernéticos, sabotagens e apoio a grupos armados. Esse tipo de conflito se arrasta por anos, como no caso do conflito entre Índia e Paquistão ou da guerra por procuração na Síria. A história mostra que conflitos iniciados com mísseis, provocações e mortes de líderes militares podem tomar caminhos muito diferentes, de guerras relâmpago a impasses diplomáticos. O que está acontecendo entre Irã e Israel não é inédito, mas o contexto atual, com armas mais destrutivas, redes sociais amplificando o medo e potências globais divididas, torna tudo mais perigoso. Por isso, entender esses paralelos históricos é essencial. Eles não só nos ajudam a prever cenários, como também mostram a importância da diplomacia, da pressão internacional e da responsabilidade dos líderes em momentos de crise. Se você curte esse tipo de conteúdo e já pensou em ter um canal como esse, sem precisar aparecer e com vídeos que continuam gerando views por meses, eu deixei na descrição o link para o mapa do canal Dark. É o curso que mostra exatamente como transformar curiosidade em canal, canal em audiência e audiência em renda. Tá tudo lá, passo a passo, mesmo se você for iniciante. Confere depois que terminar aqui. É literalmente o mapa do tesouro para quem quer começar no YouTube sem aparecer.